Olá pessoal, vamos então à nossa aula do PET do 7, né? Segunda semana do PET 7. E essa semana nós vamos ver a questão das regiões metropolitanas, tá? A gente já comentou sobre elas um pouco, né? Quando eu falei para vocês da urbanização e tudo mais, né? Do crescimento das cidades. Mas hoje nós vamos ver essa questão com mais detalhes, tá? Então, pessoal, primeiro, para entender isso, nós temos que entender o que era uma metrópole, né? Porque a região metropolitana ela faz parte da metrópole, né? Então, a metrópole é uma expressão bem antiga já, era usada desde a Grécia Antiga, né? Para se referir a uma cidade-mãe, né? Lembrando lá, vocês já devem ter visto nas aulas de história, né? A Grécia, na Idade Antiga, ela não era um país, né? Com um governo único. Ela era formada por cidades-estados, cada cidade se governava. Então, nós tínhamos a cidade de Atenas, a cidade de Esparta e por aí vai, de Tebas e por aí vai, né? Cada cidade se governava, né? Era cidade-estado ou cidade-mãe, né? Que influenciava o seu entorno, né? E determinava todas as funções econômicas, né? Então, as áreas em torno dela estavam sobre a sua é, jurisdição, né? Em sua derivação, então, ela significa a principal cidade de uma região, né? No Brasil, então, esse processo de urbanização, né, do crescimento da cidade, ele vai acontecer muito rápido, né? A gente já viu, a gente já falou sobre isso. A urbanização no Brasil, ela começou a ganhar força a partir da década de 50, né? Com o fortalecimento da indústria durante o governo de Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek, né? Então, ela vai se acelerar, só que ela também, nós vamos ver que ela é muito generalizada e centralizadora, né? Vai focar muito numa cidade, numa área daquela região, né? Então, lá, surgiu uma grande quantidade de cidades, porém as grandes cidades, principalmente as capitais, polarizaram os setores econômicos e industriais. Então, teve um crescimento das cidades, mas principalmente as grandes cidades, as capitais, cidades grandes como Campinas, por exemplo, é que se tornaram um polo econômico industrial e que ganharam força, né? Um exemplo mais claro, é São Paulo, né? Então, uma região metropolitana é uma área formada por vários municípios que apresentam uma estrutura ou aglomeração urbana interligada entre si ou em torno de uma cidade principal, uma metrópole, né, normalmente. Então, o que é uma região metropolitana? É a cidade principal e todos os municípios que estão no entorno dela que passam a fazer parte da sua estrutura, né? Que tem com a metrópole uma estrutura, uma organização como um todo, né? Então são municípios separados, mas que estão relacionados com a metrópole, né? Do ponto de vista econômico e tudo mais. Então, por exemplo, uma pessoa da área metropolitana de São Paulo, ela mora numa desses municípios que fazem parte da região metropolitana, que estão interligados à cidade de São Paulo, e ela trabalha, né? Ela vai para São Paulo para trabalhar e volta para a cidade dela, né? Então é basicamente isso, tá? Então, uma região metropolitana costuma ter um município sede, por exemplo, São Paulo, e as demais localidades sendo suas cidades satélites ou a área metropolitana, né? Que são essas áreas que estão em torno da cidade principal e que têm relações econômicas, políticas e tudo mais com a cidade principal, né? Quando nos referimos ao município de São Paulo, estamos falando de uma metrópole que centraliza em torno de si uma região metropolitana, né? Tem essas cidades em volta dela. Então, lá, quando falamos em Grande São Paulo ou região metropolitana de São Paulo, estamos incluindo também as cidades satélites, tais como Guarulhos, Osasco e e muitas outras. Então, o município de São Paulo é só São Paulo. Região metropolitana de São Paulo ou Grande São Paulo é São Paulo e as cidades que fazem parte da região metropolitana, né? Essa região, no caso, é formada por um conjunto de 39 cidades, a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, né? E com população de 20 milhões de habitantes, né? Então, ó, aqui nós temos nesse mapinha as regiões metropolitanas do Brasil, tá? Todas elas. Vocês podem ver aqui, primeiro, quase todas as capitais, não todas, né? Vocês vão ver, por exemplo, que Acre e alguns outros, Mato Grosso do Sul, por exemplo,
não tem região metropolitana, porque não são cidades grandes o suficiente para ter, que não cresceram o suficiente para ter outras cidades à sua volta ali, fazendo parte da região, né? Mas nós vemos, por exemplo, São Paulo, a maior do Brasil, né? Mas nós temos também, por exemplo, Campinas, que não é uma capital, né? Mas que é uma região metropolitana, tá? Por causa do tamanho da cidade de Campinas, que englobou essas cidades, né? Olha aqui a região metropolitana de São Paulo, por exemplo. A cidade de São Paulo mesmo é aqui onde está marcado capital. Isso é a cidade de São Paulo. Todas essas áreas em volta dela são regiões, fazem parte da região metropolitana. São cidades, são municípios, têm administração e tudo mais, né, política, mas que estão interligadas à Grande São Paulo, fazem parte da Grande São Paulo, né? Basicamente é como se eles fossem uma massa só, mas eles têm alguma autoridade e tudo mais na administração e tudo mais. Mas hoje em dia tudo faz parte, né, da região metropolitana, certo? A metrópole tem a capacidade de assumir a concentração dos principais equipamentos urbanos de uma região urbana. Então, lá, serviços urbanos, comércio, lazer, educação. Então, por exemplo, Educação Municipal de São Paulo, né? Aqui em Guaxupé é Guaxupé. Aqui no caso, toda a educação municipal dessas cidades que fazem parte da região metropolitana estão sob a jurisdição da capital, de São Paulo. Então, é a rede de ensino municipal da Grande São Paulo, né? Os hospitais públicos estão sob jurisdição da capital, da cidade de São Paulo. Mesma coisa Campinas, tá? Sob jurisdição de Campinas, no que for da cidade da região metropolitana, certo? Cria assim uma dinâmica estabelecida pelo movimento que se observa nas cidades, com fluxo de pessoas, carros e empresas, né? Então, olha lá, você procura por emprego, sua educação, o movimento de educação tem de ser dos municípios menores para a metrópole, né? Porque é onde tem mais a facilidade de você conseguir um emprego, é mais fácil você ter atendimento de saúde, as escolas são melhores e tudo mais. Então, as pessoas vão dos menores para os maiores, né? E o inverso quando é moradia, né? Por quê? É mais barato você viver nessas áreas. Normalmente, o aluguel ou a compra de casa é muito mais barato do que na capital. Então, a pessoa mora, por exemplo, em Cotia, vamos colocar aqui, ó, Cotia. Ela mora em Cotia e vai trabalhar em São Paulo. Trabalha lá durante o dia e volta para dormir em casa, né, em Cotia. Por quê? É muito mais barato morar na região metropolitana do que na capital, né? Ou na cidade principal, no caso, se for, não for São Paulo, né? Esse movimento assume o sentido inverso, então, nessa questão. No Brasil, elas são estabelecidas por lei, né? Então, se estabeleceu que para ser tem uma regra, uma lei que estabelece quando se torna, né, uma região metropolitana, né? Para ter uma melhor organização e tudo mais das estruturas, certo? Aí, as cidades da mesma região metropolitana, então como que funciona para ser considerado uma região metropolitana? As cidades precisam apresentar sistema de transporte, comunicação, pavimentação e outros que estejam interligados dentro dos diferentes limites municipais. Então, todas as cidades que fazem parte aqui têm que receber o mesmo sistema de transporte, né? Que nem se fosse aqui em Guaxupé, ou a Tuca, né? A Tuga, né? O mesmo sistema de limpeza pública, mesmo sistema de educação e tudo mais. Tem que ser tudo igual mesmo para todos, né? Elas passaram ou estão passando pela conurbação. Esse termo tem que guardar ele. É um termo, é um nome estranho, mas é muito importante, porque o que é conurbação? Olha lá, processo em que a área urbana de duas ou mais cidades, né, duas ou mais cidades, fica interligada entre si, de modo a não haver distinção visual entre ambas, né? As duas se uniram, uma delas ou as duas cresceram tanto que elas se encontraram e se uniram numa só, tá? As áreas urbanas de diferentes municípios formam uma mesma aglomeração, é a mesma, é tudo, não tem distinção. Você sai de um para outro é a mesma coisa, né? Incluindo uma relação socioeconômica de interdependência, né? Algo característico das regiões metropolitanas. Então lá, áreas lá, vamos ver, município A, município B,
nós temos entre eles uma área não ocupada, né, que seria uma zona rural, não tem casa, não tem moradia, é só seja o que for, mas não é parte de nenhum dos dois municípios. Mas o que acontece? Os dois municípios crescem e aí eles se encontram, forma-se uma área que é a junção entre os dois, a área de encontro, né, que antes era desocupada e que agora é o encontro das duas, que é o que a gente chama de conurbação. A conurbação é essa área onde dois ou mais municípios ou duas ou mais cidades se encontram. Isso acontece só em cidades grandes como São Paulo? Não. Pode acontecer em duas cidades pequenas. As duas já são próximas e elas crescem a ponto de se encontrar. Pode acontecer, por exemplo, no futuro de Guaxupé e Guaranese, né? As nossas cidades aqui, né? Para quem está assistindo, Guaxupé e Guaranese estão a um pouco mais ou menos 10 quilômetros de distância uma da outra. Isso é bem pouco, é uma distância pequena. De carro é uma distância de 5, 10 minutos de viagem. Então, pode acontecer. Se as duas cidades crescerem, elas vão se encontrar. Vai haver uma conurbação. Elas podem se manter separadas, dois municípios separados, manter uma divisão assim territorial, mas não fixa, né? Um muro, alguma coisa que divide, mas definida daqui para lá é Guaranés, daqui para lá é Guaxupé? Pode, mas elas vão ter passado pelo processo de conurbação, tá? Pode acontecer de uma cidade tomar outra? Pode, né? Não acho que vai acontecer porque nossa Guaranés não é tão menor do que Guaxupé assim, mas se fosse um território pequenininho, poderia acontecer de passar a fazer parte, ser um bairro da cidade maior, né? Pode acontecer também. Ou como é lá em São Paulo, que essas áreas das regiões metropolitanas se tornam subprefeituras. Elas têm uma administração própria ali, mas quem comanda mesmo é a prefeitura de São Paulo, né? O subprefeito ele é tipo um, um funcionário da prefeitura que é colocado ali para administrar, né? Não tem ele uma organização certa disso, certo? Então, ó, hoje então nós temos 37 regiões metropolitanas oficialmente instituídas, né? Apesar que alguns falam de mais, de 39 e tal, depende da definição, tá? Então, quais que são as maiores de acordo com o IBGE? São Paulo, claro, é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, a maior da América Latina também, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Campinas e Goiânia. Vocês viram, das 10, só Campinas não é uma capital, todas as outras são capitais, tá? É algo bem comum, né? Sempre a capital é a maior cidade do estado, normalmente, por causa de todo o desenvolvimento econômico e tal. Não é sempre, mas acontece, tá? Do mundo, né? Porque a gente tem que falar aqui não só do Brasil, mas do mundo também. As maiores são Tóquio, né? Lá no Japão, Cidade do México, Seul, Nova York, São Paulo. Então, nossa cidade de São Paulo é a quinta do mundo. Bombaim na Índia, Nova Delhi na Índia, Xangai na China, Los Angeles, Osaka e Jacarta, tá? E aí, vamos ver então qual que é a importância dessas regiões metropolitanas. Ela é importante, tem relevância nas ações de planejamento e ordenamento do território, como vai se organizar o território, né, que está sendo ocupado. A compreensão das regiões metropolitanas permite a execução de ações conjuntas entre legisladores para a questão de saúde, então o pessoal da cidade principal e da cidade satélite, né, eles se juntam, né, para definir essas questões. É isso que ele está falando. Definir questão de saúde, né, quando vai ter vacinação, como vai ser, educação, né, para onde vai mandar os alunos, para qual escola, a verba de cada região, transporte, economia e também a violência urbana, como cuidar desse problema, né? Porque o cara pode ele cometer um crime numa área e ir para outra para tentar se escapar porque é fora da jurisdição, né? Então eles têm acordos para agir em conjunto, né? Outra importante contribuição é a instalação de equipamentos urbanos, shoppings, centros urbanos, comerciais, grandes lojas e redes, né? Então eles definem o que as pessoas precisam e fazem nessa região, certo? Então,
para essa semana é isso, pessoal. Lembrar bem, né? A metrópole, a principal cidade, né? Que tem a maior população e que atrai toda a influência, né? E tem os maiores recursos, né? E a região metropolitana são as áreas que são através da conurbação, né? Do crescimento e o ajuntamento, né? Como a gente falou lá, a a interligação, né, pela aglomeração das cidades, elas formam, né, como a gente viu, uma área de aglomeração dessas cidades, em que nós temos a metrópole e as cidades satélites, tá? Para essa semana, pessoal, para essa semana é isso, pessoal, perdão. Qualquer coisa, lembrem, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, tá? Inclusive pelo comentário aqui no YouTube, tá? Um abraço, fiquem com Deus.